esse sensacionalismo que a mídia ocidental ela vem fazendo para tentar criminalizar a posição da Rússia é muito mais para justificar uma maior intervenção americana. Eu sou Carol Capel, a sua. Cuidado, Carol, saia daí, olha a guerra na Ucrânia e na Rússia. E no vídeo de hoje nós vamos conversar com Ricardo Marcílio, ele que é professor de Geografia e Geopolítica. Nós vamos falar sobre vários assuntos muito interessantes sobre essa história do conflito na Ucrânia e na Rússia. Será que toda a história, toda a informação que chega pra gente no Brasil é real? Nós vamos falar sobre manipulação da mídia, vamos falar sobre manipulação americana vinda dos Estados Unidos e vamos falar também sobre outros pontos muito interessantes. O bate-papo ficou bem legal, então com vocês, Ricardo Marcílio. Ricardo, eu queria agradecer demais por você ter aceito o meu convite. Eu sei que você está em alta sobre esse assunto, porque quando eu pesquisei sobre o conflito no YouTube, você foi a primeira pessoa que apareceu no topo, e isso é muito bom. E aí eu comecei a assistir os seus vídeos, e eu gostei muito da maneira com a qual você trata sobre esses assuntos, sem todo aquele sensacionalismo que a mídia ocidental está fazendo em cima da história. E aí eu queria começar te perguntando como que você vê esse conflito? Como é que você enxerga essa situação? Tá, primeiramente, obrigado você pelo convite, tá? Muita honra estar aqui com você. E acho que é um tema super importante, né, para a gente discutir. Eu sempre sou professor de Geografia, de Geopolítica, de Atualidades, e eu sempre tento evitar fazer uma espécie de maniqueísmo, né? Ou seja, existe o país que é bonzinho, existe o país que é malvado, e aqui na mídia mais ocidental, obviamente a gente sempre representa a China, a Rússia, o Irã, enfim, com os países malvados da história. Sim. E os Estados Unidos, a União Europeia, Reino Unido e tal, sempre visto como os países que estão querendo levar a democracia, preservar a democracia, né? Os bonzinhos da história, exatamente. Então, assim, é impressionante, você vê cobertura do G1, cobertura do R7, até algumas mídias um pouco mais Jovem Pan, tal, a Rússia é a grande malvada da história. É verdade. Exatamente. Eu também vejo isso, e é justamente porque eu estou na Polônia que a situação é muito diferente, que assim, não sei quando começou de fato essa história, mas desde pouquinho antes do final do ano passado, as pessoas têm me mandado mensagem do tipo: Carol, cuidado, saia daí, não sei o quê, sendo que eu nem moro na Ucrânia, né? Eu moro na Polônia e estou a 3 horas da fronteira. Então, o seu trabalho é importante porque as pessoas precisam de geografia, né, Ricardo? É uma falta de entendimento, né? Não, exatamente. E a mídia, ela tem um papel muito significativo nisso, porque a mídia, ela vem trazendo uma espécie de massificação cultural, uma maneira de pensar das pessoas para, novamente, criminalizar a China, criminalizar a Rússia. E aqui, entenda, eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa da Rússia nem da China, mas se a gente se colocar, por exemplo, no papel do Putin nesse conflito, o que a gente percebe é que desde o final da década de 80, começo da década de 90, quando acaba a Guerra Fria e começa a nova ordem mundial, havia um compromisso feito pelo Boris Yeltsin, que era o então presidente da Rússia, e os Estados Unidos, que os Estados Unidos ele não aproximaria as suas tropas da OTAN próximo da área da fronteira com a Rússia. O que a gente percebe é que, por exemplo, a Polônia é membro da OTAN, Letônia, Lituânia, Estônia são membros da OTAN, a Turquia, que é um país muito próximo da Rússia, também é membro da OTAN. Então, o grande medo da Rússia hoje é que a Ucrânia talvez não vire membro direto da OTAN, mas seja um aliado muito forte, com mais presença ali de armamentos, capacidade bélica, exército, que possa fazer uma ameaça à Rússia. Eu sempre gosto de fazer um exercício, né, nos meus vídeos. Imagina se, por exemplo, a gente invertesse um pouco a situação. A Rússia considera que, por exemplo, Cuba ou então a Venezuela estão sofrendo com a possibilidade de uma invasão. Então, vai ter uma interferência na soberania nacional e a Rússia decide instalar bases militares na Venezuela e em Cuba, por exemplo, na fronteira com os Estados Unidos. Como será que os americanos reagiriam a essa situação? Nossa, ia ser o fim do mundo. Exato, né? Por exemplo, no passado, os Estados Unidos, ele fez uma aliança militar junto com a Austrália e com o Reino Unido, uma aliança chamada de AUKUS, que instala uma série de submarinos ali próximos da região do Mar da China, alegando que a China está tirando a soberania de Vietnã, Malásia, da região do Índico-Pacífico. A China falou, mas o que é isso? É Guerra Fria novamente? Imagina se eu, China, alego que os Estados Unidos está ferindo a soberania nacional de outros países, está colocando em risco... No México, por exemplo. E coloco no México.
no mar da Califórnia. Seria praticamente Fim uma do terceira planeta. guerra mundial. Exatamente. Exatamente. Existe todo. Eu não sei se você já viu, Ricardo, existe um documentário, eu não sei se é primo do Freud ou discípulo do Freud, que fala sobre a manipulação feita no passado para que a gente entendesse os Estados Unidos como literalmente o dono da porra toda. Sabe assim? Que eles iriam manipular não só a maneira com a qual a gente vive, mas a maneira com a qual a gente pensa. E eu sempre falo que, parabéns aos envolvidos nesse documentário e parabéns à propaganda que foi feita, porque é exatamente assim que a gente funciona no Brasil. A gente precisa da validação dos Estados Unidos para tudo. E quando eu falo isso é porque eu trato muito aqui no canal sobre casos alienígenas. E se a NASA não falar, se os Estados Unidos não falar, não tem valor, entendeu? E às vezes é uma pesquisa muito melhor, sabe, feita por um suíço ou por um brasileiro, e a gente não dá valor para isso, porque não teve essa validação dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a gente tem os Estados Unidos, há muito tempo, já enviando armamento para a Ucrânia. Exato, né? Só ressaltando o que você falou, Carol, isso faz parte de uma própria construção de uma teoria geopolítica que define que, para uma potência ser de fato uma grande potência, ela precisa ter, sim, um hard power, que é um poderio militar, e os americanos com certeza têm. E é o país que mais tem bases militares espalhadas pelo mundo, mas talvez mais importante que o hard power seja o soft power. O soft power se divide numa influência econômica. Os Estados Unidos têm o dólar, que é a moeda mundial. Os Estados Unidos têm as principais transacionais, bolsa de valores, percebe? E na questão cultural. Então, culturalmente, você pega, por exemplo, as séries aí que passam pelo mundo. Pô, grande parte são séries americanas. As marcas que a gente consome, desde fast food, roupas, o American Way of Life, ele é muito divulgado. E isso faz parte da mídia também. Grande parte do que a gente recebe aqui como informação, que vem no G1, no R7, é o que é produzido pela Fox News, é o que é produzido pela CNN. Então a gente só fica com a rebarba da informação, que, claro, tem um viés. Toda a comunicação ela é parcial. Toda a comunicação ela tem um viés de alguém que está querendo confirmar sua tese, mesmo que seja de maneira indireta, que está querendo confirmar sua tese por meio da escolha das palavras, da maneira como fala. Então, os Estados Unidos ele é muito forte nisso. A própria guerra, entre aspas, que a gente está vendo hoje, entre Estados Unidos e China, pelo 5G, pelo poder de comunicação, é justamente isso. Os Estados Unidos não quer perder o monopólio da comunicação. Sim. Google, Apple, Amazon, Facebook monopolizam quase 90% de todos os dados das pessoas do mundo. Se a China passar a controlar isso, os Estados Unidos perdem muito desse soft power. E, como você bem falou, né, a Ucrânia, partindo para o assunto mais entre Rússia e Ucrânia, ela vem recebendo cada vez mais armamento dos Estados Unidos. Eu costumo falar que o Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia, eu diria que ele deu uma espécie de, entre aspas, azar, assim, né? Ele veio do mundo da antipolítica. Ele é o cara que veio como um comediante e tal, era o cara que não ia ser político. Comparando aqui com o Brasil, eu gosto, inclusive tem até um documentário, um filme do Netflix com ele, que é como se ele fosse o presidente da Ucrânia, e ele acaba sendo, né? Eu costumo comparar que é como se fosse o Danilo Gentili aqui do Brasil, como se o Danilo Gentili virasse o presidente do Brasil. E ele tá nas mãos ali com uma das piores crises geopolíticas, pelo menos desde o final da Guerra Fria. Então ele vem aceitando armamento dos Estados Unidos, o Reino Unido também está mandando armamento, a Espanha mandando, por exemplo, navios para a região próximo do Mar Negro, Dinamarca, por exemplo, mandando ali para a região do Mar Báltico. A Rússia, ela está cercada hoje, militarmente. E penso eu, tá, que esse sensacionalismo que a mídia ocidental ela vem fazendo para tentar criminalizar a posição da Rússia é muito mais para justificar uma maior intervenção americana. Então, assim, tá vendo? Ó, a Rússia é um país meio maluco. Igual aconteceu no Afeganistão, né? Tudo bom. Afeganistão, o Iraque até hoje estão procurando as armas químicas que os Estados Unidos alegou. Falaram. Exatamente, né? Eu sei muito bem do Paranauê. E assim, é interessante que os Estados Unidos parece que ele tem na força vital dele essa necessidade de estar presente em todas as tretas. Ele nem foi chamado pro parquinho, sabe assim? E essa necessidade, né? Parece que tá na alma dos Estados Unidos. Não eu costumo falar, né? Você pega, por exemplo, os debates presidenciáveis nos Estados Unidos, praticamente metade é questões internas e a outra metade eles discutem qual vai ser a posição em relação ao Irã, qual vai ser a posição em relação à Rússia. O presidente americano, ele se coloca no papel quase de poder moderador do mundo.
E existe um conceito que em geografia chama state building, que é um conceito americano muito próprio. Eles sempre fazem questão de quando eles não concordam com determinado político, porque é próximo da Rússia, próximo da China, eles alegam que aquele país não preserva a democracia, fazem uma intervenção, tiram o governo local e colocam um governo com os moldes ocidentais. Sim. O que aconteceu no Afeganistão, por exemplo. Em 2001, não defendendo o Talibã, longe disso, mas em 2001, quando eles tiram o Talibã do poder, eles colocam um presidente aliado dos Estados Unidos, eles montam um congresso com base na democracia ocidental, um banco central baseado no molde americano, então tudo com base do que é a sociedade ocidental. Só que eles não entendem que a sociedade oriental é uma formação milenar, secular, completamente diferente. Que tem seus valores, sua cultura e que deve ser preservado também. A sua história, né? Claro Sim. que deve ser preservado. Então, óbvio que não vai dar certo uma intervenção americana no Afeganistão. O Biden achou o quê? Que ele ia colocar um governo ali durante 20 anos e pronto. Agora somos um país democrático, com a democracia ocidental sai. E acabou. E depois sai e continua tá lá. Tudo bem. O próprio, por exemplo, o Talibã, quando o Biden sai do poder, o Talibã reconquista os territórios e o presidente do Afeganistão, ele era conhecido como prefeito de Cabul, porque ele só era reconhecido por aquela cidade, a capital. O resto ninguém reconhecia aquele cara como presidente. São vários grupos diferentes, é muito mais complexo do que montar um governo que eu acho que é interessante para aquele país, que é os Estados Unidos sempre faz. Sabe qual é a questão que eu vejo também? É que os Estados Unidos colocou essa situação do Afeganistão como sendo um perigo para o resto do planeta, baseado em cima da religião muçulmana. Que não tem nada a ver. Eu conversei com vários muçulmanos aqui no canal, tem várias entrevistas, e o ponto de vista dos muçulmanos em cima dessa história é bizarro, porque ninguém consegue falar de Afeganistão hoje em dia sem colocar a culpa em cima da religião deles, sabe? As pessoas não sabem separar a questão política da questão religiosa, porque existiu toda essa propaganda do 11 de setembro, que não deixa de ser uma propaganda também, né, para a gente não só temer, mas também abominar aquilo que existe ali no Oriente Médio, entendeu? Exatamente, né? Você pega a religião muçulmana, é a segunda maior religião do mundo hoje. Até maior se a gente separar as várias vertentes do cristianismo. Sim. E óbvio que existe uma pequena minoria que pratica esses atentados, mas a religião muçulmana é uma religião tão boa como qualquer outra. Enfim, e também, né, se você for pegar a religião cristã, tudo que eles já tentaram contra a humanidade, você tá pau a pau ali, né? Exatamente. As cruzadas, por exemplo, né, foi um movimento talvez até mais tenso que os atentados. Por exemplo, se a gente for particularizar, a gente pega, por exemplo, a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é um grupo de orientação cristã. Sim. Então, eu posso falar, então, que todo mundo que é cristão compactua com os ideais da Ku Klux Klan? Óbvio que não, né? Da mesma maneira Mas são 2 pesos, 2 medidas. Você pode falar isso de um muçulmano, mas você não pode falar isso de um cristão. Exatamente, entendeu? Né? Exatamente. Porque o peso é diferente. Porque o Deus deles é diferente do nosso, entre aspas, porque eu não sou cristã. Mas é exatamente assim que a sociedade ocidental enxerga essa situação, né? A gente tem essa maneira de polarizar o nosso pensamento baseado na informação que vem dos Estados Unidos. E eu entendo as pessoas que entram em contato comigo e falam, Carol, sai daí. Sabe assim? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo entender como que as pessoas elas conseguem ser tão manipuladas pela mídia. Existe alguma coisa dentro da geopolítica e dentro da geografia que explica essa manipulação? Basicamente a massificação, porque a gente teoricamente a mídia, ela deveria produzir informações de várias vertentes diferentes. Sim. Só que mesmo aqui, vou pegar vários sites de notícia, o UOL, o G1, o R7, etc., todos eles bebem da mesma fonte, que é a fonte norte-americana. Então, por mais que cada um coloque do seu jeitinho, pode perceber, as fotos que aparecem nos portais, elas são sempre as mesmas, porque veio da mídia ocidental, porque veio da mídia americana. Então a gente tem dificuldade, por exemplo, de ouvir o outro lado. Aqui no Brasil, por exemplo, é até difícil você ter uma fonte oriental de língua portuguesa, né? Por exemplo, o Sputnik Brasil, que é um site de notícias russo, talvez seja o mais próximo. Mas eu, como inglês ali mais ou menos, até consigo procurar um pouco na Al Jazeera. Tem uma ferramentinha no Google Chrome que você consegue traduzir qualquer língua. É só você habilitar o sistema de tradução que você consegue ler o jornal do mundo inteiro também, né? Sim, isso facilita bastante, claro. Mas aí na Polônia, por exemplo, então, como que está sendo divulgado pela mídia?
tá bem mais calmo do que pela mídia ocidental, porque aqui parece que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer hoje, assim. Exatamente, parece mesmo, e as pessoas estão muito assustadas. Aqui na Polônia tá assim, estão negociando, não há o que se preocupar. E é de fato o que está acontecendo, porque hoje é dia 15, né? E ontem, de fato, o Putin já recuou. Então, eu não acredito que ele ia se meter numa guerra uma guerra mundial, né? Onde todas as forças estão voltadas contra ele, por causa de uma coisa tão pequena, que é só conversa. Eu não acredito. E aí você vê, não sei se você soube, todo ano tem um movimento aqui na Polônia e nos países bálticos, são os países do leste europeu e bálticos, que eles fazem um desfile, chama Sabre Strike. Já ouviu falar do Sabre Strike? Não conheço. É um esquema assim, tipo, a gente tem base militar aqui, aí tem Varsóvia, aí tem vários lugares. Então, o que eles fazem? Eles saem com 4 tanques na rua e fazem um desfile. E eles passam pelas principais estradas da cidade. Então, aqui na Cracóvia, passaram na A1, na A4, que são as estradas intermunicipais. E essas fotos do desfile estão sendo divulgadas na mídia ocidental como sendo a Polônia está reforçando a segurança. Meu Deus, que absurdo. Entendeu? É por isso que você só tem a mesma foto no portal. Porque quem é que vai mandar um correspondente para cá para fotografar um negócio que nem está acontecendo? Que foto eles vão tirar? Entendeu? Por exemplo, acabou de ser divulgado pela mídia ocidental, foi se não me engano, na sexta-feira, que o Biden falou que dentro de 48 horas a Rússia ia invadir a Ucrânia e que por conta disso os Estados Unidos já estavam mandando mais de 3 a 5 mil soldados para a Polônia. Dá a entender que os soldados na Polônia vão estar ali na área de fronteira, só esperando a Rússia chegar mais na região do leste ucraniano para entrar em guerra já, né? Sim, eu moro a 3 horas da fronteira, eu estive mais perto esses dias que a gente foi esquiar, e a situação é uma situação de um inverno tradicional na Polônia, com pessoas esquiando, pessoas viajando, pessoas fazendo trilha na montanha. Então, é exatamente isso que eu não entendo, porque quando as pessoas começam a falar, nossa, que horror, não sei o que, Carol, saia daí, e eu saio na rua e eu vejo que não tá acontecendo nada, aí eu falo, peraí, da onde tá vindo esse fogo todo, sabe? E aí, o meu vizinho aqui de porta, ele é ucraniano. E ele é ucraniano, erradicado polonês, mas a gente conversa em italiano. Não me pergunte por quê. É porque eu não falo nem o polonês fluente, nem o ucraniano, então eu converso com ele. E eu falei, o que tá acontecendo? E ele falou, minha família me disse que não tá acontecendo nada. Você entendeu? Então, assim, é uma galera que tá lá em Kiev, que tá vendo que não tá acontecendo nada. Ao mesmo tempo, Ricardo, eu li uma notícia esses dias, que o governo da Ucrânia está treinando a população para se defender. E aí tem meia dúzia de fotos ali. Aonde? Sabe assim? Até viralizou uma que tinha uma senhorinha com uma... Isso, com uma arma. Exatamente. Essa mesmo. Eu falo, mano, aonde que tá isso? E é tudo uma especulação política muito grande, porque o próprio preço do gás, né? Porque a gente utiliza gás para aquecimento aqui. E esse gás vem do gasoduto que passa pela Ucrânia. O preço do gás já subiu. E às vezes eu fico pensando assim, será que isso não é uma manipulação também para justificar o aumento do preço nos produtos e serviços? Com certeza, né? A Rússia, ela é grande fornecedora de gás para a Europa. A Ucrânia é uma região estratégica, assim como a Polônia, para abastecimento do continente europeu. E a União Europeia está muito preocupada nesse momento, assim como os Estados Unidos. Porque a Rússia, da mesma maneira que a União Europeia depende da Rússia, a Rússia também depende, ou dependia mais da União Europeia para conseguir vender os seus combustíveis fósseis. Só que, recentemente, a China, que é um grande parceiro da Rússia, ela anunciou a construção de um gasoduto que aumenta ainda mais a exportação de gás natural da Rússia. É o Stream Nord, não é? O Nord Stream é o que vai para a Alemanha também, né? Sim. O que vai para a Alemanha pelo Mar Báltico. Tô falando, o gasoduto que vai para a China mesmo. Ah, tá. Esse aí não tô sabendo. Para a China. Que ele tem uma capacidade de muitos metros cúbicos. E isso vai fazer com que a Rússia dependa menos da União Europeia e coloque a União Europeia em maus lençóis. Sim. Então, a União Europeia, inclusive isso é um pensamento mais meu, assim, né, o que eu acho. A União Europeia, ela vacilou demais, ela demorou demais para investir mais em mudança da matriz energética. Ficou muito confiante no gás russo. Por exemplo, quando teve o acidente lá em Fukushima, no Japão, vários países que tinham energia nuclear como uma das principais fontes de energia, inclusive a Alemanha,
anunciaram que iam reduzir, ia finalizar praticamente as suas usinas nucleares por conta do risco de acidente, e aí ficou ainda mais dependente do gás russo. Então hoje a Europa está de mãos atadas, porque depende de um inimigo geopolítico que é a Rússia, e se a Rússia hoje cada vez menos depende da União Europeia, porque consegue exportar mais gás para os seus parceiros próximos e para a China. Sim, e você sabe que isso, até algum tempo atrás, o governo estava fornecendo subsídio para todo mundo que quisesse trocar o sistema de aquecimento de gás para o aquecimento solar aqui na Polônia. O que é bem estranho, porque aqui não faz tanto calor assim para ter um aquecimento solar. E aí eles ofereciam um subsídio de 15 mil zloty polonês, que é em torno de uns 18 a 20 mil reais, para um sistema que custa 35 mil. Então, é até que favorável e muita gente aderiu, sabe? Mas, ao mesmo tempo, mais de 90% das casas depende do aquecimento a gás, né? E que é muito mais limpo do que o aquecimento que a gente tinha antes, que era a lareira. Então, não sei se você já ouviu falar também que a Polônia é o país mais poluído do leste europeu por causa do aquecimento de lareira. E aí eles estavam tentando reverter para o gás. Quando eles conseguiram reverter para o gás, vem essa crise. E faz com que eles tentem mudar todo o sistema para um aquecimento solar. Então, eu acho que isso vão ser os movimentos dos próximos anos, sabe? A Europa tentando resolver essa treta de o que eu vou fazer, né, com o suprimento de gás. Né? Eu vou aumentar o preço, eu vou penalizar o consumidor final, porque, nossa, subiu muito. É absurdo. Outra questão que eu até tinha curiosidade, já que você mora na Polônia, para saber como que isso é encarado no país, aqui vem muito para a mídia ocidental a Bielorrússia com o Lukashenko. Isso foi outra treta que eu tive que responder, sim. Atraindo imigrantes, refugiados, e fazendo com que esses refugiados, esses imigrantes, entrassem na Polônia de maneira legal. Então você percebe, por exemplo, fotos, imagens de uma série de refugiados nas florestas polonesas mais próximas ali da área da Bielorrússia, e a Polônia, que é membro da OTAN, mais próxima ali da União Europeia, claro, criticando bastante essa postura da Bielorrússia, falando que por trás dessa atitude da Bielorrússia, inclusive, tem a Rússia, que está financiando o Lukashenko para incentivar esses refugiados a entrarem na União Europeia para causar uma desmobilização política. De fato, é uma coisa bem forte aí na essa Polônia. História é real, a da Bielorrússia é real, mas é assim, eu não sei até que ponto a Rússia tem envolvimento no esquema. O que eu sei é que o presidente da Bielorrússia, que é um tanto quanto sociopata, ele está tentando forçar a União Europeia, de alguma maneira, a receber esses imigrantes. Então, o que ele fez? Ele abaixou os preços das passagens aéreas do Oriente Médio. Ele fez tipo uma promoção. Primeiro ele fez uma propaganda nos países do Oriente Médio falando que a Bielorrússia oferecia asilo e que era uma porta de entrada para a União Europeia. Depois ele abaixou os preços, fazendo com que muita gente fosse para lá. Tipo assim, realmente essas pessoas precisam de asilo. Só que a União Europeia não está mais em condição de receber. Eu falo porque eu sou cidadã italiana e uma época que eu vivi na Itália, existe uma crise de imigração lá não divulgada. Da mesma maneira que existe na França, da mesma maneira que existe na Alemanha. Tipo, eles aceitam os imigrantes, né, os refugiados no país, e depois eles não conseguem dar o auxílio que essa pessoa precisa. Não consegue dar emprego, não consegue dar moradia, não consegue nada. E essas pessoas vão morar na rua. Então é um problema pior ainda, né? Então aqui na Polônia, eles fizeram um esquema de, tipo, eles barraram essa imigração, porque o cara, ele estava sendo desonesto. Ele queria que essas pessoas, né, fossem para lá com a promessa de serem aceitos na Bielorrússia, e depois ele facilitaria a entrada delas para a União Europeia. E aí, a hora que ele colocou lá as 1.000 e tantas pessoas na fronteira para atravessar, a Polônia falou, peraí, se eu aceitar vocês aqui... Primeiro que a Polônia não aceita imigrante, tá? Eles não aceitam refugiado. Isso aí, eles são muito fechados mesmo. Tipo, não tem. Aqui na Polônia só tem gente branca do olho claro. Você não vê um árabe, você não vê um negro, você não tem um asiático. Às vezes eu vejo um japonês ou um chinês, eu falo, gente, essa é muito, muito, como fala, diferente. Você vê alguma outra raça que não seja branco do olho claro aqui, sabe? Não seja caucasiano. Então, eles não aceitam. Então, a partir do momento que chega ali na fronteira e começa a forçar, eles não estão arrumando confusão com a Polônia, eles estão arrumando confusão com a Europa inteira, porque aonde que vai alocar esses imigrantes, né?
e, tipo, vamos supor que deixa passar os 1.000 e divide lá na Alemanha, porque esse é o gol deles. O gol deles não é ficar na Polônia, porque eles sabem que aqui eles não podem ficar. O gol deles é pedir asilo na Alemanha. Se eles chegam na Alemanha, quem que garante que o Lucas não vai mandar mais? Entendeu? Por causa desse esquema que ele já fez no passado. Então, é uma situação bem complicada. Eu não fui ali na fronteira da Bielorrússia. O mais perto que eu cheguei foi Gdansk, que inclusive... Gdansk e Gdynia, que é o lugar que eles falam que estão com os caças da Força Aérea Americana parados lá, como se nós fosse uma coisa absurda, sabe? Então, eu não sei como é que tá a situação na fronteira, mas o que eu sei é que a informação da fronteira é real, que as pessoas estão lá até hoje mesmo. Aparentemente é uma resposta, né, porque o Lukashenko, nas últimas eleições muito fraudulentas, é um cara que, como você falou, é um sociopata mesmo. Sim. Eu sempre costumo falar da questão da pandemia, por exemplo. Ele falou que as pessoas podiam se tratar da pandemia se fossem na sauna e tomassem vodka. Isso já eliminava qualquer tipo de risco. Ele falou isso. Mas você sabe que essa cultura da sauna e da vodka é bem grande aqui, mas não para tratar uma doença, mas é grande. Assim, para passar resfriado, assim, essas coisas, para melhorar? Não, a sauna é para tudo. Tem sauna, até sauna fitness aqui. Você vai na sauna, tem sauna médica, tem sauna que você joga tipo um sal no seu corpo. Eu não sei o que os poloneses têm com sauna, mas sauna e vodka. Entendi. E as babushkas, que são as vovós, né? As mais antigas, elas falam que se tomar vodka melhora das doenças. Então é tipo um pensamento arcaico, entendeu? Acho que é daí que o Lukashenko tirou, né, essa ideia. Talvez, da avó dele. E a União Europeia aplicou uma série de sanções, justamente por não respeitar a democracia e tal. E aí o Lukashenko tá fazendo como se fosse uma espécie de chantagemzinha. Manipulação, exatamente. Então, se você tirar as sanções, eu paro de mandar os imigrantes para ir. Se você não parar, eu vou continuar mandando os imigrantes. Tá vendo como é uma briguinha de ego? Toda essa história, desde a Rússia, Afeganistão, tudo, é tudo briga de ego. Não é o país que quer brigar. É meia dúzia de líder. Isso sempre, né? E aí, geralmente, quem acaba se ferrando é o exército. Que é a população que vai lutar em nome de um governante que tá brigando porque disputa um privilégio, algo do gênero. Infelizmente, é fato, né? Sempre assim. E aí a gente chega agora na treta mais recente do momento, que é a história do monarca lá que falou dos negócios do nazismo, que eu até fiz um vídeo no canal, porque até por eu morar aqui, né, eu conheço pessoas que foram diretamente afetadas, não só pelo nazismo, mas também pelo comunismo. Mas como que você vê essa questão da criminalização do comunismo? Com o mesmo peso? Então, eu particularmente, eu não tenho orientação, não sou socialista, não sou comunista, tá? Mas eu acho que são coisas um pouco diferentes, por quê? Porque na base, pelo menos, depois eu vou perguntar uma coisa para você, porque a Polônia é conhecida por ser um país bastante antissemita, inclusive hoje, vem crescendo o antissemitismo. É mesmo? É verdade? Eu falei, se você for diferente aqui do caucasiano branco que é cristão, você não é bem visto, entendeu? Tá. Mas, respondendo, né, o socialismo e o comunismo, ele não prega a extinção de uma raça, não prega a extinção de um grupo de pessoas. Eu, particularmente, não concordo com o modelo socialista, por quê? Porque o socialismo, ele é como se fosse uma fase intermediária para chegar no comunismo. O comunismo seria uma sociedade sem Estado, tal, né? E o socialismo acredita que o Marx, né, acreditava que para chegar no comunismo, não adianta você tirar a burguesia do poder, somente pedindo por favor. Precisava ser a partir de uma revolução armada. Então você precisava tirar à força a burguesia que não quisesse render, instalar uma ditadura do proletariado, para impedir que a burguesia voltasse, etc., até aí sim, quando não existisse mais o risco de voltar para um capitalismo, a burguesia voltar ao poder, esse Estado mais autoritário abriria a mão do poder naturalmente para uma sociedade sem Estado. Eu, Ricardo, não acredito que isso seja possível. A história mostrou para a gente que essas ditaduras socialistas, elas esqueciam que era a ditadura do proletariado e acabavam ficando só com a parte da ditadura e elas nunca abriram mão do poder. Você falar para um Estado grande, como por exemplo, o modelo stalinista, que agora pronto, não existe mais risco da burguesia voltar ao poder. Então abra mão dos seus privilégios, abra mão dos seus comandos para chegar numa sociedade sem Estado. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que a ideia do socialismo e do comunismo, ela não prega, na teoria, a eliminação de um grupo, como por exemplo prega o nazismo. O nazismo, desde a base, desde a ideia, ela prega a eliminação de um grupo. Então, o socialismo,
eu não concordo com ele, mas ele é muito facilmente utilizado por conta dessa ditadura do proletariado para governos autoritários. Mas não porque a teoria marxista e comunista é assim, e sim porque é muito fácil utilizar essa teoria para práticas mais autoritárias. Entendi. Ao contrário do nazismo. O nazismo ele já nasceu combatendo um grupo, promovendo a eliminação de ciganos, judeus, negros, enfim, né? Então, por isso que eu não defendo, apesar de não defendo a criminalização do socialismo e do comunismo, que é diferente, por exemplo, do stalinismo. Se alguém vai defender o stalinismo, por exemplo, eu acho que ele tem que ser criminalizado, porque foi um regime genocida, né? Porque aí a pessoa não poderia utilizar, por exemplo, do viés do comunismo e do socialismo para fazer a mesma coisa, só que por trás dos panos, assim, eu digo, sem utilizar, né, a matriz ali, como o nazismo fez. Então, exatamente, né? Mas só para entender a diferença, né? Por exemplo, então, se eu for criticar a teoria socialista, a teoria marxista, porque existe o stalinismo, o maoísmo, etc., eu posso criticar também, sei lá, o capitalismo porque existiu o imperialismo europeu. O imperialismo é uma prática capitalista, Sim. Uma prática de relação de metrópole, colônia, tudo tal, que causou grande parte de morte de índios, colocou populações africanas para brigar, Sim. provocou Escravidão morte também. de etnias, escravidão, né? Foram todas práticas supostamente capitalistas. Só que não é o capitalismo que causa isso. Sim. São pessoas que vão usar a teoria capitalista para fazer essa ideia. Então, tanto o lado A quanto o lado B tá ruim. E é essa a questão, o que a gente não entende, que quando a gente está muito em lados, né, tipo, muito polarizado para um lado e muito polarizado para o outro, dentro do extremismo, a gente acaba tendo problemas, né? Exato. Concordo, né? Hoje a discussão está muito polarizada, ela está muito pouco racional e está muito, por exemplo, se eu falo, por exemplo, olha, eu não sou a favor da criminalização do socialismo e do comunismo. Ah, entendi, o Ricardo defende a morte de 60 milhões que nem teve Mao Tse-tung, ele defende que o Stalin faça um genocídio, as gulags, Cuba, Coreia do Norte, não defendo nada disso, claro que não. Eu, inclusive, nem sou socialista. Mas eu acho que tem uma diferença na base da teoria nazista acho que o problema e da teoria também, socialista. O problema também tá a maneira com a qual a pessoa te interpreta no intuito de apontar o dedo na tua cara. Tem isso também, né? Porque hoje em dia tudo é isso, né? Apontar o dedo é tipo pegar uma coisa que você falou e jogar contra você. Esse é o trabalho das pessoas que nos assistem. Exato. Verdade. Até mesmo, por exemplo, na questão do Monark, você acha que ele é nazista? Você acha que o Monark é nazista? Eu acho que ele é burro, desculpa, Exato, mas concordo. é isso. Desculpa, Monark, eu não te conheço. Eu sei que você tem um poder muito bom de fazer coisas na internet e juntar uma galera para te assistir. Mas, assim, eu não saio por aí, Ricardo, para falar as coisas sem eu ter lido antes sobre o que eu tô falando, entendeu? E o problema na situação ali é a quantidade versus a qualidade. É a quantidade de convidado famoso que eu quero trazer aqui no meu podcast e não a qualidade da informação que você quer passar para as pessoas, entendeu? Exato. Eu acho que tanto ele como o Igor, eles sempre tiveram na cabeça que ali era uma conversa informal, era como se fosse uma conversa de bar, mas... eles não tinham responsabilidade nenhuma com aquilo. Mas não eles têm um canhão de comunicação ali, eles estão conversando com milhões de pessoas. Tem episódio do Flow Podcast que tem 5, 6 milhões de pessoas. Então o cara não pode ter uma atitude responsável de falar, não, eu acho que eu defendo a criação de um partido nazista porque o cara tem que ter liberdade de expressão. Pô, isso incentiva coisas que são muito ruins. E que já estão, inclusive, acontecendo, né? Porque essas coisas estão acontecendo. Tipo, o partido não sumiu. Existem grupinhos de neonazistas por aí. Então, assim, você tá falando isso, você tá dando mais força para isso, né? Exato. Não é... E você mexe muito com o sentimento. Às vezes foi uma coisa muito pesada na nossa história. Tem muita gente aí, Neto... Minha família. Meus antepassados. Então, assim, a questão não é o que está sendo falado também, mas quem está falando, né? Porque ele já vinha também numa decadência. Você percebe que ele já vinha, tipo, com cada coisa que ele falava, o povo já pegava para poder... E você também tem que tomar muito cuidado com seus inimigos, né? Porque seus inimigos estão lá o tempo todo esperando o teu primeiro deslize para poder apontar o dedo para você. E aí você faz muitos inimigos e você não edifica as coisas que você constrói com paredes sólidas, sabe assim? E aí a primeira bomba que vem você cai. E as paredes sólidas, infelizmente, estão na cultura, na educação, na leitura. E isso é coisa, Ricardo, não sei se você concorda comigo, que o povo brasileiro não tem como valor. De fato, acho que falta muito, né, pra gente. Concordo muito com você, Carol, de fato. E aí a gente fica edificando o sucesso
a fama e o dinheiro do povo brasileiro, que as pessoas que se deram bem, em cima do que eu falo, que eu chamo que o castelo de cartas, sabe assim? Em vez de você edificar com paredes sólidas, você edifica aquilo com castelo de cartas. Então, na primeira porrada você cai, porque o castelo não vai aguentar. E a gente tem muito isso, os nossos ídolos estão errados. Quem são os nossos ídolos? Né? São as pessoas que ficaram famosas porque lançaram uma música, ou porque estão no Big Brother, ou porque, entendeu? Esses são os nossos ídolos. E aí realmente não consegue esperar muito de uma sociedade que tem como ídolo as pessoas que a gente conhece. E infelizmente o monarca era um ídolo para muita gente. Exato, né? E é um pensamento muito, muito raso, assim, né, dele. Que nem eu falei, eu não acho que ele seja uma pessoa ruim. Também Mas acho que não. Ele achou que, assim, na cabeça dele, liberdade de expressão acima de tudo era sensacional. Ele nunca foi pesquisar se realmente isso colocava em perigo a sociedade e ficava reproduzindo aquilo como se fosse uma beleza. Ele até, acho que foi no Twitter, se não me engano, que ele colocou qual que é o problema de ter uma opinião racista. Né? Acho que, se não me engano, tá vendo como ele já estava gênero, vindo no esquema de... Exatamente. Porque ele defende que a liberdade de expressão tem que estar acima de tudo. Só que você não pode defender a liberdade de expressão de uma pessoa que quer eliminar a sua liberdade de expressão. Exato. Eu não posso democraticamente ou eliminar um grupo, defender. Né? Exatamente. Defender um grupo que tem como princípio a não existência dos judeus, a eliminação da democracia. Óbvio que isso é errado, né? E não tem como defender, essa é a questão. Tem muita gente que fala, mas ele não quis dizer isso, ele quis defender a liberdade. Não interessa o que ele quis dizer, desculpa, o que interessa é a maneira com a qual isso foi dito. Entendeu? Exatamente. E quando você é público, você tem responsabilidade com a tua fala. Exato, concordo. Né? Ricardo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Imagina, obrigado você, Carol, pelo convite. Adorei o nosso bate-papo aqui. A gente foi muito legal, e assim, as pessoas que querem conhecer as suas mídias sociais, o seu canal, fala um pouco sobre o que você fala no teu canal para as pessoas poderem te seguir. Bom, eu tenho minha conta no Instagram, né, que é @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu coloco eu sou professor de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Então, geralmente faço algumas análises geopolíticas, coloco alguns rios, coloco alguns conteúdos voltados para vestibular, para concurso, para conhecimentos gerais. No meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist completa de praticamente todas as aulas de geografia voltadas para o ensino médio, para concurso vestibulares. E também posto, talvez não diariamente, mas pelo menos umas 3 vezes por semana, conteúdos relacionados à geopolítica, relacionados à atualidade. Então, se acontece algum, por exemplo, conflito entre Rússia e Ucrânia, eu vou sempre atualizando a situação. O Brasil vai fazer, por exemplo, uma lei que vai baixar o preço dos combustíveis. Eu faço uma análise sobre esse fato, sempre tentando sair daquele raso e partir um pouco mais para quais são as causas, as consequências e analisar um pouco melhor a situação. Então é um canal voltado para geopolítica, atualidades e política e geografia. Então não é bom só para quem está prestando vestibular, é bom para pessoas, inclusive como o Monark, que deveria ter assistido o teu canal antes de sair falando, né? Vamos recomendar, Carol. Gente, vamos marcar o Monark para ele assistir o canal do Ricardo, por favor? E aí, quem sabe, né? E como o brasileiro tem memória fraca, Ricardo, logo ele está de novo fazendo alguma coisa, entendeu? Então ele vai precisar. Concordo, Carol. De informação, de geografia. E, gente, eu gosto de trazer pessoas aqui para o canal que tendem a agregar de alguma forma. E aí eu assisti os vídeos do Ricardo, achei que ele tem muito a agregar. E por isso que eu queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Desejar sucesso para você no teu canal. E muito obrigada. Obrigado a você, Carol. Sucesso também. Muito bom o seu canal também. Gosto bastante. Obrigada. Esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e deixar um like aqui embaixo e também comentar quem é a próxima pessoa que você quer que eu entreviste aqui no canal, que eu vou tentar entrar em contato com a pessoa e se a pessoa me responder, eu trago a entrevista aqui para vocês. Muito obrigada mais uma vez, Ricardo, pela participação, por ter sido tão gentil e por tratar desse tema que é tão importante e tão atual com a gente aqui no canal. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!